Galera, boa noite. Hoje é sexta-feira, já está meio tarde. Estou aqui no trabalho ainda. Mas eu não podia deixar de fazer um vídeo essa semana daquilo que Deus tem falado comigo, né? E eu estava lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. E eu vou ler até o versículo 4 do capítulo 3. O apóstolo Paulo está dizendo assim: porque não somos mercenários da palavra de Deus como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Uma pausa aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não é um mercenário da palavra de Deus, assim como tantos outros. E se ele está falando é porque existiam mercenários da palavra de Deus. E assim como existiam naquela época, existem hoje. Vocês sabiam disso? Tem vários mercenários da palavra de Deus. Eles estão soltos por aí. Você pode encontrar um deles aí a qualquer momento. Mas o apóstolo Paulo diz ainda, né, que ele fala em Cristo com sinceridade. Assim como eu estou falando com vocês aqui, eu estou falando com sinceridade em Cristo, né, da parte de Deus e na presença de Deus. Porque essas pessoas que são mercenários da palavra de Deus, vocês podem ter certeza que a presença de Deus não está com eles, né? Mas vamos lá, para o que interessa de verdade, né? Não que isso não interesse, isso é muito importante, porque a palavra de Deus diz ainda que nos últimos tempos, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Então nós não podemos ser enganados. Eu creio que eu sou escolhido e que você também é. Mas para que nós não sejamos enganados por esses mercenários da palavra de Deus, que são usados pelo inimigo, pelo diabo eles são usados, né? Nós precisamos de algo. Mas vamos lá, vou chegar lá, espera um pouquinho. Ó. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, à semelhança de alguns, de cartas de recomendação para vós ou da parte de vós? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. A chave é Cristo. A chave é Cristo. E aí, qual é a resposta? Para que nós não sejamos caídos não sejamos enganados pelos mercenários da palavra de Deus, né? E principalmente que nós sejamos cartas vivas, escritas por Deus e lidas pelos homens, né? Como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus e conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. E onde está isso? O mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz lá no versículo 9: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E essa também é a minha oração. Mas eu não oro só por vocês, eu oro por mim também. Porque eu e você precisamos, necessitamos, isso é questão de sobrevivência. Nós só sobreviveremos neste mundo e cumpriremos a carreira que nós temos em Cristo se nós soubermos, estivermos cheios do pleno conhecimento da vontade dele para as nossas vidas e tendo sabedoria e entendimento espiritual. Essa é a minha oração, para que nós sejamos assim. Mas eu quero falar só mais uma coisa. Assim, o versículo 10 ainda do capítulo 1 de Colossenses. Assim oramos para que possamos viver de maneira digna do Senhor. Essa deve ser a nossa vida, maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. E Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós vivemos no reino do Filho amado de Deus, e o Filho amado de Deus é Jesus Cristo.
Jesus Cristo que nos comprou na cruz do Calvário. Eu e você fomos comprados por um alto preço na cruz do Calvário. E há mais de 2000 anos atrás, o meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, foi crucificado. E Ele escolheu estar ali para que eu e você pudéssemos hoje conhecer a Deus. Em nome de Jesus, que este final de semana e todos os dias da nossa vida, nós possamos acordar e agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, pelo dia de vida, e melhor ainda, falar assim: Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida neste dia? E me ajude a viver a tua vontade, me capacite, em nome de Jesus. E você pode ter certeza que a sua vida será diferente e vai valer a pena, porque o grande dia vai chegar e Jesus Cristo vai nos buscar. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.